E aí, gente? Mais um encontro. Eu espero que você usufrua tanto da presença de Deus à medida que esse encontro acontece. Se junta aí com todo mundo, prepara aí o ambiente, já vai convidando e invocando a presença do Espírito Santo de Deus para abrir seus olhos, alcançar seu coração, a fim de que você saia hoje daqui edificado na fé, mas cheio da alegria e repleto de paz. Em meio a períodos tão difíceis e controversos que a gente tem vivido nos últimos dias. Vamos viver isso? Vamos experimentar isso? Se coloca diante de Deus agora. Pega sua mente, seu coração e diz: Senhor, está aqui. Está aqui esse momento. Eu quero me conectar contigo. Fala comigo, Senhor. Vamos fazer isso? Começa a orar, começa a adorar a Deus à medida que nós entoamos essas canções juntos. Vamos lá? Bom dia, irmãos. Tudo bem? Vamos louvar a Deus essa manhã. Na sua casa, eleve seu pensamento a Deus, abra seu coração e agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida e clame, né? E acima de tudo, adore. Em toda e qualquer situação, adoremos a Deus, porque Ele merece, porque Ele é digno.
Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Parece que é um texto repetido, mas os dias não têm sido fáceis. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul
fez uma pesquisa mostrando que em 2020, durante o período da pandemia, 80% dos brasileiros apresentaram sintomas de ansiedade. 68% apresentaram sintomas de depressão. E 50% dos brasileiros estão com um transtorno em relação ao seu sono. Então, esses tempos realmente difíceis que nós estamos vivendo trouxe sobre nós essa percepção de que, de fato, nós não temos o controle da vida, das circunstâncias. Nós não temos o controle do macrocosmos que está ao nosso redor. E o que seria ansiedade se não necessariamente você perceber que você não tem o controle da existência? Afinal de contas, quando nós olhamos para a existência, olhamos para a nossa própria limitação, nós percebemos que o controle é uma ilusão que nós criamos. Nesse exato momento, o seu coração está batendo independente de você. Você pode sim criar meios para que esse coração continue batendo independente de você, como, por exemplo, fazer exercícios físicos, se alimentar melhor, mas você não tem o controle sobre a batida do seu coração. O controle não é tão controlado assim por nós. E, de fato, o coronavírus, que eu também já estou extremamente saturado de falar sobre isso, mas é necessário falar, trouxe para nós essa nítida percepção de que nós não temos o controle econômico, nós não temos o controle financeiro, nós não temos o controle da nossa saúde, nós não temos o controle da nossa liberdade, porque nós ficamos privados de tudo isso. A economia colapsou, a saúde colapsou, agora a gente não tem mais a liberdade de ir e vir, tantas fronteiras se fecharam, a gente ao mesmo tempo não consegue sair de casa e não pode, obviamente, sem o uso de máscaras. Nós não temos o controle da nossa vida. Essa percepção da perda de controle faz com que a gente ande ansioso. Porque, afinal de contas, pode ser que no ano de 2020, início de 2021, você se frustrou com pessoas, você se frustrou com os seus sonhos. Pode ser que você se frustrou com o governo ou você se frustrou com aquilo no qual você colocava a sua maior confiança. A frustração se tornou aquilo que está dirigindo agora as suas emoções, de forma que você se torna ansioso e vive esses sintomas terríveis da ansiedade, e até mesmo da depressão, e até mesmo da falta de sono, e tantas outras coisas que são ocasionadas a partir disso. Por isso que é imprescindível ouvir as palavras de Jesus com relação à ansiedade, com relação a como é que eu posso vencer a minha perda de controle da existência, como é que eu posso vencer a percepção de que tudo ao meu redor parece que ruiu, as minhas bases principais, a segurança na economia, a segurança na saúde, a minha liberdade, parece que tudo ruiu, de forma que a minha segurança foi para o espaço. Aí a gente ouve as palavras de Jesus
trazendo para mim e para você a esperança real, factual, de que nós podemos sim, mesmo em meio a dificuldades tremendas, vivermos qualidade de vida, vivermos a felicidade, vivermos a alegria. Texto de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, continuando o Sermão do Monte que nós temos exposto aqui semanalmente, vai dizer assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Como Jesus é claro nas suas afirmações. Ele não está dizendo para mim e para você que quando nós experimentamos dessa existência no mundo, nós não enfrentaremos situações adversas, nós não enfrentaremos problemas. Antigamente passava um programa na Rede Globo que nós, como crianças, comentava em nossos encontros na escola, que era um programa de humor chamado Caceta e Planeta. E nesse programa de humor tinha uma organização chamada Organizações Tabajaras, que apresentava produtos, e quando apresentava seus produtos dizia assim: agora seus problemas acabaram. E tem muita gente pregando o evangelho por aí, dizendo que pelo fato de você fazer uma série de coisas relacionadas à religião, relacionadas à igreja, relacionada ao místico, ao misticismo, seus problemas vão acabar. Jesus, ele não fazia parte das organizações tabajaras. Jesus, ele trazia à tona a realidade dos fatos. Ele dizia: no mundo vocês passarão por aflições. No mundo vocês viverão dias de angústia. No mundo vocês terão seus problemas. Por isso que essa palavra de Jesus é para gente que pôs os pés na realidade e percebeu que não dá para viver essa existência, não dá para viver essa realidade sem a intervenção do alto. Percebeu que não dá para viver a vida sem um relacionamento real, vivo, direto, sem essa conexão com a realidade do Deus Criador. Essa é uma palavra, de fato, para quem é discípulo de Jesus. Por quê? Porque nós sim podemos vencer a ansiedade.
diante de frustrações que nós vivemos com as pessoas, diante dos problemas da vida, diante das frustrações que nós vivemos com aquilo que nós colocávamos a nossa esperança e que ruiu diante de tantos problemas que apareceram. A gente precisa, de fato, vencer a ansiedade por meio da fé. Essa é uma palavra para quem crê. E se você anda distante dessa realidade de Deus, e se você anda desconectado dessa relação com o Criador de todas as coisas, é um convite agora a perceber que tudo aquilo que você colocava esperança se tornou tão frágil e tão pequeno e se reconectar com Deus. Quer vencer a ansiedade? Essa é uma palavra para aqueles que decidiram ser discípulos de Jesus. Esse texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, vem conectado com tantos e tantos ensinamentos que Jesus vem trazendo. Ele diz, não busquei a glória humana, porque, como a gente compartilhou, e essas são as palavras do Tim Keller, o nosso ego, ele quer a glória humana. E a gente se sente medíocre e por vezes a gente se sente não satisfeito em relação à vida, porque o nosso ego grita por algo tão passageiro e pequeno, que é aquilo que a glória desse mundo pode nos dar. E a gente usa até mesmo da religião para usufruir dessa glória, a gente usa até mesmo do sagrado, do santo, para termos a satisfação ególatra do nosso ser. Por isso que ele falava que o ego é vazio, que o ego é atarefado, que o ego é dolorido, que o ego é frágil. Nós queremos de alguma maneira satisfazer o nosso ego por meio de tantas coisas. E Jesus, ele continua dizendo assim, é passageiro. A glória humana é passageira, prefira a glória que vem de Deus. É diferente. O motivo é muito maior, o propósito é muito maior. Então nós agimos como agimos e fazemos o que fazemos, não porque nós queremos algo em troca, mas por causa do simples fato de vivermos e fazermos aquilo que é tão glorioso, prazeroso, bom para a gente e para o outro que está perto da gente. Jesus, ele diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos viver essa vida simplesmente para buscarmos acumular riquezas para nós mesmos diante do fato de que essa riqueza perece. Diante do fato que você pode se tornar alguém que idolatra a riqueza e põe a sua esperança nisso, de forma que você pode se tornar alguém que coloca a sua identidade, não naquilo que você é em Deus, o seu valor, não naquilo que você foi criado diante de Deus, imagem e semelhança de Deus, mas numa posição social, numa posição econômica. Enquanto os recursos que você tem, isso é pequeno demais, é passageiro. E a crise vem mostrar que isso é pequeno e passageiro. Ao mesmo tempo, a gente pode estar buscando em títulos, a gente pode estar buscando e ostentando cursos e mais cursos que nós fazemos. Por quê? Porque nós queremos a glória desse mundo. Tudo isso gera ansiedade. Tudo isso gera todos esses sintomas que por vezes têm causado em você transtornos psíquicos, que têm tirado seu sono, que têm deixado você mais irascível, com raiva, até mesmo depressivo e com tristeza. Por quê? Porque você deixou de olhar para o seu Senhor, para aquele que vai entregar para você aquilo que de fato você precisa.
uma glória que o mundo não dá, uma glória que a riqueza não dá, uma glória que os homens não dão, uma glória que os títulos não dão, mas apenas o Deus Criador pode dar para alguém. Essa glória não pode ser comprada. Essa glória não pode ser manipulada. Essa glória, ela não pode ser adquirida por meio das articulações controladas por nossa inteligência. Porque Deus vê o coração. E o nosso coração encontra descanso em Deus. Por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos em relação à sua própria vida. É uma palavra para quem acredita. É uma palavra para quem está vivendo esse relacionamento com a missão que Deus entregou. Porque se nós vivemos diante de Deus, nós entendemos que nós temos uma missão nesse mundo e que nós viemos aqui para cumprir essa missão, que é manifestar a realidade desse reino de Deus. E está conectado com esse relacionamento com a glória de Deus. Você experimenta isso, você vive isso. Você sente Deus, a presença gloriosa de Deus vem sobre você, vem sobre a sua casa, vem sobre o seu ministério. O descanso do Senhor faz parte da sua vida. Por isso não andeis ansiosos. E sabe de uma coisa? Eu queria que você entendesse bem isso. Como a gente vive numa sociedade extremamente workaholic e à procura, de fato, de capitalização. E repetindo o que eu falei na última semana, o problema em si não é o dinheiro. O dinheiro, ele traz soluções para a sociedade e para a nossa vida pessoal em relação a nosso bem-estar. Mas o problema é você achar que o dinheiro de fato vai trazer para você descanso e felicidade. Não vai trazer. Pelo contrário. Tanta gente que possui recursos nesse momento está sofrendo tanto com depressão e ansiedade. É ouro de tolo. É ouro que desvanece com o tempo. Que vai virar piche daqui a alguns anos. Então, Jesus, ele está dizendo para mim e para você que não tem problema em não andar ansioso. A ansiedade não precisa fazer parte da sua vida. Você, quando se coloca numa postura de paz, numa postura de descanso, numa postura de equilíbrio e conforto, entenda bem o que eu estou falando. Você não está se entregando à mediocridade, você não está se entregando ao relaxamento, você não está se entregando à preguiça, pelo contrário, você está descansando no Deus que provê todas as coisas para você. Não é por acaso que o Salmo 127 vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente tem que edificar a casa, a gente tem que guardar a cidade. Mas antes de tudo, a gente precisa confiar inteiramente no Senhor. E o texto do Salmo 127 continua dizendo: inútil vos será bem cedo levantar e dormir tarde. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que maravilha! Eu posso, de fato, confiar inteiramente no Senhor, a minha vida, a minha existência. As questões mais básicas que eu possuo, eu posso compreender, entender que Deus não vai deixar faltar na minha vida. Por quê?
porque Ele olha para mim com diferenciação. Isso é fato. Deus olha para aqueles que estão conectados com Ele, conectados com a missão, para aqueles que estão vivendo em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, Senhor, a minha vida, os meus desejos, os meus sonhos, o meu trabalho, aquilo que eu anseio, tudo, absolutamente tudo, Senhor, é para o teu reino, é para a tua glória. A esses, Deus olha como bem-aventurado, lembra? Pessoa diferenciada, pessoa que abençoa o mundo, pessoa que faz com que, de fato, a glória e a luz do brilho da glória de Deus brilhe nessa sociedade ansiosa, nessa sociedade que anda em trevas, que não distingue mais entre mão direita e mão esquerda, que se esqueceu da verdade. Esse tipo de gente Deus olha de maneira diferente. Esse tipo de gente Deus abençoa. Esse tipo de gente Deus não deixa faltar o essencial. Ele não prometeu riqueza e prosperidade para quem busca em primeiro lugar o seu reino. Trabalha, entendeu? Mas não fica ansioso. Dá o seu melhor, mas que seja para a glória de Deus. Não porque você quer, de alguma maneira, simplesmente entesourar recursos para essa vida pequena e passageira que tem trazido sobre você tanta ansiedade. Jesus, ele nos chama a vivermos com satisfação em Deus diante daquilo que nós temos. É aquilo que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus, ele nos dá o pão nosso de cada dia. É aquilo que nós aprendemos quando nós olhamos a história do povo de Israel no deserto. Deus não permitiu que suas vestes envelhecessem. Deus não permitiu que lhes faltasse alimento diário. Deus não permitiu que, mesmo diante de sua incredulidade, mesmo diante da sua desobediência, o povo de Israel ficasse sem a presença gloriosa dele, a proteção dele. Sabe o que muitas vezes nos falta? É diante de momentos de grande frustração, diante de momentos onde parece que os traumas saltam em nossos olhos, os traumas saltam em nossa mente, os traumas saltam em nossas emoções. A gente se esquece de pegar esses traumas e colocá-los diante de Deus. Eu vivi períodos difíceis na minha vida. Eu vivi traumas. Eu fui surpreendido por situações que eu não gostaria de viver. Eu me frustrei com pessoas. Eu me frustrei com a religião. Eu me frustrei com pessoas que eu coloquei muita confiança. Olhava mais para elas do que para Deus. Eu vivia ansioso. Período tão difícil. Você entende o que eu estou falando se você já teve transtorno de ansiedade? Parecia que todos os dias eu esperava a morte chegar. E eu quero dar esse testemunho para você. Eu venci a ansiedade, me entregando completamente para Deus de maneira diária. Senhor, está diante do Senhor. Senhor, o que eu vivi, o meu trauma, essa situação está diante do Senhor. Senhor, diante daquilo que eu colocava toda a minha segurança, porque de fato eu, ainda hoje, preciso viver na dependência de tantas e tantas pessoas. E coloco diante de Deus
está diante do Senhor. Está diante do Senhor. E a gente vai se colocando diante do Senhor. E à medida que a gente se coloca diante do Senhor, a gente percebe o cuidado de Deus, mesmo diante dos traumas. Eu comecei a enxergar e aprender que Deus, Ele transforma o mal em bem. E que aquilo que eu vivi, de fato, trouxe tanto e tanto aprendizado para a minha vida pessoal, para a minha família, para o meu ministério, de forma que eu não quero repetir aquilo que eu vivi. A gente passa por isso. E não é porque nós tentamos de alguma maneira estarmos diante do Senhor, mas é porque o mundo não é seguro. A gente vive num contexto mau, a gente vive num contexto de trevas, a gente vive num contexto onde o pecado tomou conta de todas as coisas, ainda que a gente veja o belo, ainda que a gente veja o santo, ainda que a gente veja aquilo que nos traz alegria e esperança, porque Deus continua sendo bom, gracioso. Mas a gente tem períodos de dificuldade. Nesses períodos a gente tem que, de fato, se colocar diante de Deus dizendo: Senhor, está aqui, está em tuas mãos, está em tuas mãos. A gente vence os traumas. A gente vence a nossa história difícil, traumática. A gente vence a ansiedade nesse exercício diário de fé em dizer: Senhor, eu confio em Ti. Por isso que Jesus, ele vai falar os versos 26 até o versículo 29. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus está dizendo assim: para um pouco. Começa a olhar para o cuidado de Deus sobre toda a criação. Observa criteriosamente. Se desconecta do seu celular, se desconecta do Netflix, se desconecta do YouTube, se desconecta de tantas e tantas mensagens que você está vendo agora por aí, não dessa, de outras, que você vê no seu dia a dia. Se desconecta de tanta informação. Começa a se conectar com a realidade de Deus manifestada na criação. Vai para um parque. Vai para uma praia. Começa a ver a beleza de Deus ordenando todo o cosmos, todas as coisas. Começa a ver Deus. Começa a ver o cuidado de Deus. Começa a ver a ordem natural dessa criação que Deus sustenta com suas poderosas mãos, com sua providência, com seu sopro de vida. Dizendo para mim e para você que tudo é graça dele. E que você está aqui por causa da graça dele. Por causa do amor dele por você. Por causa do valor que o Deus vivo dá a mim e a você. Ele nos valoriza. Começa a olhar para a existência e perceber que você está aqui porque o Deus vivo tem dado a você vida e ordenado todas as coisas para que você usufrua dessa vida como Ele mesmo planejou e determinou, vivendo o reino dele, vivendo aquilo para o qual você foi criado, priorizando não essa
agenda frenética consumista do mundo pós-moderno. Não essa agenda frenética narcisista do mundo pós-moderno. Mas a agenda do reino. Mas a agenda do reino é completamente diferente. Deus, ele não está tão preocupado com o quão famoso você é, o quão rico você é, o quão belo você é, quantos seguidores você tem, qual a sua influência na sociedade. Deus não está tão preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração. O quanto você tem amado as pessoas, o quanto você tem amado a Ele, o quanto você tem usufruído de bem-estar, porque simplesmente você entendeu que a felicidade não está necessariamente nas coisas que você adquiriu, seja em termos culturais, seja em termos financeiros, mas está em perceber-se amado pelo Criador de todas as coisas, cuidado por Ele e amando aqueles que estão ao seu redor, porque afinal de contas tudo se resume ao amor, a existência se resume a esse amor. Deus, ele olha para você e ele tem amado você. Ele diz, olhe como eu cuido da natureza. Olhe como eu cuido da criação. Vocês valem mais do que a criação. Foi a ordem que Deus criou. Deus, ele criou a humanidade como o centro do mundo, como a principal obra, como seu representante na Terra, como guardador do cosmos. Você é tão, mas tão importante para Deus. E aqui Jesus traz um segredo do reino. Olhe os lírios do campo. E a gente poderia olhar tantas e tantas flores, e uma das flores mais belas que existem é a rosa de Saron. A rosa de Saron é tão minimamente feita pelas mãos de Deus. Que bela rosa! O acaso não poderia fazer isso? O acaso não poderia criar uma rosa tão singela e bela como a rosa de Saron? Deus, ele veste assim os lírios do campo, quanto mais vocês. Interessante que muitos que não acreditam em Deus vão colocar isso como uma contradição de termos. Nem Salomão se vestiu assim e Deus veste assim as ervas do campo. Mas não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe o que você consegue produzir? O que você consegue produzir com as forças de suas próprias mãos é infinitamente menos belo, menos formoso do que o que Deus pode produzir na sua vida. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é infinitamente melhor. Então você não precisa andar ansioso. Olha como Deus veste os lírios do campo. Aquilo que você produz é pequeno diante daquilo que Deus pode fazer. E por que você procura aquilo que você pode fazer ao invés daquilo que Deus pode fazer? Sabe como você mede isso? Pelo tempo de qualidade do seu descanso. Quando Deus descansou no sábado, Ele fez repousar a glória dele sobre a terra, para que houvesse adoração, gratidão, exultação, na presença desse Deus que criou todas as coisas e nos criou para estarmos com Ele, para experimentarmos dEle, para vivermos a alegria dEle, para vivermos as coisas dEle, a glória dEle, a ação dEle, o toque dEle, os milagres que Ele faz. Porque a gente não descansa. Porque a gente não descansa em Deus.
E Deus está nos convocando e nos chamando hoje a descansarmos nele, porque o que ele tem preparado é infinitamente melhor. Se tempo difícil trouxe transtornos terríveis sobre nós, mas algo bom pode ser apreendido a partir disso. Que diante da calamidade, diante do caos, nós podemos olhar para Deus, que não perdeu o controle da vida. Salmo 48 vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos. O profeta Abacuque, diante da eminência, da devastação da terra, ele dizia: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta e as vacas sejam arrebatadas dos currais, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés andarem altaneiramente, faz os meus pés como da corça. Você quer viver diante do Senhor e com esse coração totalmente conectado com Ele, de forma que ainda que você enfrente todas as coisas, você possa viver essa alegria, essa perseverança, essa resiliência, esse caminhar altaneiro diante da calamidade. Confie em Deus. Se alegre em Deus. Se conecte com Deus. Olhe para a realidade final de todas as coisas, porque a realidade final de todas as coisas não é de sofrimento, não é de dor, não é de morte, não é de frustração, mas é de vitória. Vitória contra toda forma de mal que se levanta contra nós. Nós confiamos no Senhor. Ele é Deus que age, os sinais dele continuam presentes sobre as nossas vidas, apontando para esse final glorioso. Nós podemos confiar em sua palavra. O apóstolo Paulo, quando preso, escreveu a carta de Filipenses dizendo: não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Antes, porém, fazei conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica. Súplica. Põe para fora, extravasa a alma, coloca o coração para fora. Extravasa aquilo que está aqui preso. Coloca para fora, chora diante de Deus. E ações de graça. Agradece ao Senhor. Experimenta dessa glória. Agradece a Deus por aquilo que Ele tem feito. A fim de que a paz, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo estava preso, Paulo não poderia fazer nada. Paulo passou 2 anos preso em Roma. Mas ele não ficava ansioso. Ele confiava no Senhor. Por isso que ele falou também nessa mesma carta, que é conhecida como Carta da Alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Dele é a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Nessa mesma carta, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser honrado como ser humilhado. Tenho a experiência com a escassez e com a abundância. Tudo posso enfrentar naquele que me fortalece. Esse é o chamado de Deus para mim, para a sua vida hoje. Vamos viver com essa perspectiva, mesmo quando eu olho ao meu redor e não tenho esperança. Eu vou olhar para cima, eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para o Deus de toda esperança, que intervém na história, restaura a minha força, me dá coragem e me ajuda a viver a vida, fortalecido por Ele, contente em toda qualquer situação, para cumprimento da minha vocação, da minha missão na terra, porque para isso que Ele me chamou. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos viver assim?
Vamos viver o milagre de confiar no Senhor dia a dia, diante das adversidades. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da sua casa. O Senhor tem cuidado dos seus filhos. O Senhor tem cuidado do seu casamento. O Senhor sabe aquilo que você precisa. Confia nele. Se coloca diante dele. Busca essa intimidade com ele. Vamos orar? Nesse exato momento, Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas expectativas, os nossos traumas. A gente entrega ao Senhor o controle da nossa vida e declara, Senhor, para as pessoas e para o inferno ouvir que o Senhor é o nosso refúgio. Por isso não temeremos. Ainda que o mundo se transtorne, há um rio de paz que está sobre a minha vida. E esse lugar de paz, de descanso é o Senhor. Ah, Deus, descansamos em Ti nesse dia. Descansamos em Ti, Pai, no dia de hoje. Vem com poder, Senhor. Vem trazer paz. Vem fazer a Tua obra em nós e através de nós. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Que nesse momento você continue na presença de Deus, recebendo a paz que excede todo o entendimento, enquanto essa adoração ressoa no seu coração. Desde o princípio, Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz te escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas brilham das planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, os sons de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar.
escolheste reler tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Tu faria 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Que tempo maravilhoso, não é? Que paz é essa que habita agora o lugar que você está? Essa é a paz que vem de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre você hoje e sempre. Amém.